São 7h32. O jornalista e escritor Luiz Andrioli lançou no fim de semana o 6º livro dele e o primeiro romance, Notícia de um Naufrágio. E ele é o convidado do TNews hoje para a entrevista aqui no estúdio. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Legal estar aqui começando a semana falando com gente boa sobre um assunto que me é muito caro, que é literatura. Legal, olha só, antes da gente começar a papel, vou já mostrar aqui o livro. Tá lá na câmera. E os ouvintes, assim, todas as vezes que a gente fala e indica uma obra, vem um monte de gente perguntando. Então eu já aviso aos navegantes que depois a gente manda o link de como fazer para encomendar e para comprar o seu. Claro, Luiz, que a gente quer que os ouvintes conheçam a história do seu romance lendo a obra, né? Mas é interessante ouvir o do autor, né? O que é essa trama? Eu vi que envolve uma cobertura jornalística duvidosa ali sobre um naufrágio e tem até um mistério por trás de imagens de santas encontradas em mares e rios do Brasil. Então é uma história bem interessante. Conta rapidamente pra gente esse briefing aí do que é esse romance. Vou começar pela parte histórica, Roberta. Vamos pensar na cidade de Aparecida, São Paulo. Ela foi construída em torno de pescadores que acharam a imagem de uma santa no rio, né? Belém do Pará, né? Onde tem aquela festa bonita do Círio de Nazaré, mesma coisa. Paranaguá, aqui em Curitiba, também teve o encontro de uma santa. Existem outras tantas cidades na América do Sul que aconteceram isso aí. Pois bem, por algum motivo, não me pergunte qual, talvez a minha psicanalista saiba, eu fui pesquisar isso aí há muitos anos. E pesquisei e vi que do encontro mais antigo ao encontro Simplesmente mais porque achou novo, curioso. achei curioso, enfim, né? Esses encontros de imagem, eles acontecem com um intervalo de tempo do mais antigo para o mais novo, uns 30, 40 anos. Ou seja, poderia ser obra de alguém em vida. Aí fiquei pensando, quem seria, como é que foi? Claro, existem explicações históricas, mas essas não interessavam, né? Eu fiquei pensando na explicação literária. Aí eu sempre gostei muito do Robinson Crusoe, do romance do Daniel Defoe. E existe duas passagens do Robinson Crusoe pelo Brasil. E essas passagens se dão no mesmo período do achado das santas. Opa! Aí deu um eureka, né? O mesmo que deu na sua cabeça agora. Aí eu pensei em escrever um romance sobre isso, né? Como que o Robinson Crusoe foi o responsável pelo achado das santas aqui no Brasil. Esse é o plano histórico, né? O plano de fundo histórico do livro. Que Mas, tem realidade. que tem realidade, né? Que é a realidade de literatura. Sei lá, não sei responder isso aí. Mas a historinha contada, que conta também essa história, é um jornalista que naufraga nas questões éticas do jornalismo. Ele é um jornalista sério e com o tempo ele começa a trabalhar em televisão e na televisão ele vê assim que pode fazer muito sucesso contando histórias sensacionalistas, apelativas e vira um apresentador de um programa popular, desses que tem aí, né? Tantos, né? Coloca na tela, não sei o que e tal, né? E ele começa a naufragar dentro da sua carreira, né? Isso acontece justamente quando ele faz a cobertura da explosão de um navio em Paranaguá, que é uma das cidades nas quais teve achados de santa. Enfim, é uma bagunça que faz sentido, pelo menos na minha cabeça. Eu espero que faça sentido na cabeça do leitor também. É lógico que é uma obra de ficção, a gente sabe disso, mas eu quero que você também contextualize aí a tua experiência que te inspirou a criar esse personagem, porque você mesmo já esteve desse lado, né, trabalhando como jornalista em redação de televisão, ao lado de outros jornalistas que também trabalham com programas que são mais populares, esse jornalismo comunitário que envolve o policial e daqui a pouco uma história da comunidade, mas que tem um apelo diferente, né? Como é que isso te inspirou e de que forma, assim, isso para você foi tão impactante na sua vida, que acabou sendo aí a história do teu primeiro romance? Eu trabalhei muito tempo, né, em televisão, em especial programas populares. Eu fui repórter, depois fui editor, depois fui, enfim, gerente de jornalismo. Tive várias funções dentro de televisão em especial, né? E como repórter, minha carreira assim foi absolutamente sem glamour algum. Aliás, como é de de muitos colegas nossos, né? E isso é bom, porque não é para ter mesmo, né? É para contar a história, para falar a verdade, para, né, apurar a notícia, né? E minha carreira foi assim. Mas convivi com grandes comunicadores, né, populares, todos que você imagina aí desse século para cá e do século passado também, eu conheci, ou trabalhei, ou conversei, ou são meus amigos. Isso me inspirou muito, porque eu acho muito relevante a gente discutir o Brasil, pensando que na hora do almoço, boa parte das televisões dos lares brasileiros estão ligadas no mesmo tipo de programação, uma programação
comunitária, popular, que bebe muito na questão da violência, né? Então, o discurso de que a violência é o grande problema do Brasil, né? E eu acho que é um grande problema, mas talvez não seja o maior, né? Eu acho que tem coisas de base ali que são mais importantes serem discutidas, mas esses programas colocam a violência em primeiro lugar. Isso gera medo, gera pânico, propicia o crescimento de lideranças políticas que usam esse discurso e prometem uma solução e nunca trazem. Nem né? sempre bem intencionadas. Nem sempre bem intencionadas, né? Então, tudo isso aí... Eu escrevi esse romance, Roberto, há 10 anos. Mas eu, como escritor, eu não tenho pressa nenhuma em publicar. Eu acho que a publicação tem que acontecer quando o livro está maduro e quando o autor está maduro em relação àquilo. Então, eu escrevi há 10 anos, deixei decantar, eu me desapaixono do texto. E nesses anos eu fui trabalhando, lapidando e fazendo outras coisas, claro, né? E agora acho que chegou o momento de lançar, né? Porque o texto ficou maduro, foi bem trabalhado, foi revisado muitas vezes. Contratei 2 revisoras independentes, assim, para revisar, para me ajudar, né? Até para tirar algumas visões machistas mesmo, como homem, escritor, né? Que são questões que me preocupam muito hoje, né? Essa questão do machismo, né? Da misoginia, né? Acho que tem que cuidar muito disso, assim, né? E tinha traços disso no livro, até porque esses programas são machistas, muitas vezes, né? Muitos homens apresentam. E essa linguagem da violência, do combater bandido bom, bandido morto, né? Especialmente quando se trata de crime passional, né? Acabam sempre manifestando algumas opiniões sobre os episódios, sobre os fatos, culpabilizando muitas vezes a mulher. Então isso acontece mesmo muito, né? Agora, interessante, faz 10 anos que você escreveu o romance, mas você traz a discussão mais atual possível, né? Porque a gente hoje está vivendo ainda esse impasse com relação à comunicação e ao jornalismo. Muitos jornalistas que trabalham com jornalismo de audiência, e quase não existe mais um outro, né? Porque essa mesma questão do jornalismo de audiência da televisão, que se mede minuto a minuto, hoje ele existe para praticamente todos os veículos, por causa da internet, né? É possível ver o que acessa, o que dá clique, nos portais, nos jornais, em todas as outras mídias que também fazem jornalismo, né? E você ali coloca, inclusive na descrição inicial ali do livro, a palavra fake news, em que esse jornalista ele se coloca num impasse porque vai além do sensacionalismo, né? E passa a ser um problema mesmo de credibilidade, de estar veiculando informações que não são verdadeiras, né? Fala um pouquinho sobre, nesses 10 anos aí, o livro não foi escrito agora, mas a gente está com esse assunto super em alta, né? A questão das fake news. Como é que você coloca isso no contexto da história? Olha, quando o livro foi escrito, fake news não era modinha, né? Então eu já escrevia sobre fake news muito antes de virar moda. É bem isso. Com o tempo virou moda, né? E virou moda, é uma maneira jocosa de falar aqui, né? Eu acho que hoje, Roberto, a sua profissão, a nossa, mas você tá atuante, né? Eu não tô. É a profissão mais importante do mundo, né? Desculpa puxar a sardinha pra gente, né? Mas no Brasil normal, né? Normal. No Brasil a gente precisa de técnicos da notícia, de pensadores do cotidiano, para nos dizer o que é importante e o que não é, o que é relevante e o que não é, o que é fato e o que não é. Gente que pare, pense, seja remunerada e bem remunerada para isso aí, para falar para a sociedade, ó, isso é verdade, isso não é. Né? A vacina é boa, tratamento X não é legal, né? Tal corrente política é nefasta, tem que ser banida, e a gente precisa de gente que pense isso, e são jornalistas. A partir disso aí, uma série de questões virão a sociedade pensando bem a educação, a sociedade exigindo boas atitudes dos políticos e tal, né? Enfim, eu não imaginava lá atrás, quando eu escrevi, que a história das fake news seria tão importante, porque a gente imaginava, não, pera, isso é mentira, isso é verdade, a gente vai no campo da verdade, a mentira fica para outro campo, né? Mas veio a história da pós-verdade, toda essa ascensão da direita, da extrema-direita, nada contra a direita, mas tudo contra a extrema-direita, né? Isso pautou, isso mudou o mundo, né? O Brasil em especial, né? Daí o livro ganhou essa importância. E mesmo a questão dos comunicadores populares, há 10 anos isso era muito forte. E me deu a impressão que isso veio caindo, mas não caiu. Porque eles sempre estiveram isso aí e ainda vão estar por muito tempo. For pensar, né, o quão absurdo é, né? Vira uma programação suave nas televisões, né? Com programas com culinária, com desenho infantil, e já na sequência disso vem aquele crime do dia ali estourando na tela. Como se o público trocasse de uma hora para outra, e não troca. São as mesmas pessoas, é a família almoçando, é a criança assistindo, nem todo mundo tem Netflix,
TV a cabo, né? TV por assinatura. Então, o grande entretenimento das pessoas é o que está rolando. É a oferta, muitas vezes, da TV aberta, né? Exatamente, né? Eu acho que melhorou bastante, assim, sabe? As novelas, eu acho... Eu sou noveleiro, né? Gosto muito de novelas. Ah, é? Eu adoro. Eu acho que elas trazem temas relevantíssimos, né? Assim, muito atuais, tal. Então, tá melhorando. Mesmo os comunicadores populares, que eu critico muito porque vi de perto, né? Eu entrei na cozinha e vi como é que é feito. Então, critico bastante, assim, com propriedade. Eu tenho lugar para falar isso aí, né? Mas eu acho que tá melhorando. Já não tá mais aquela barraqueira que era antes, né? Agora, quero saber um pouquinho sobre o escrever um romance, né? Como é que foi? Que tal escrever um romance? Porque escrever é um negócio muito difícil. Escrever bem, tornar uma história interessante, traduzir o que você está pensando para quem está te lendo. Nossa, é um dom, assim. É um dom e um exercício diário de melhorar, melhorar e melhorar. Agora, você tem outras obras, já são 6 livros, né? Fala um pouquinho das obras anteriores até você decidir escrever esse romance. Bom, obrigado, acho que... Bom, eu não vou falar sobre escrever bem, isso aí não compete a mim, mas eu vou te falar sobre disciplina, né? Eu sou disciplinado, isso é uma característica minha. Esse livro em especial, e eu escrevi ele num momento muito particular da minha vida, eu trabalhava bem de madrugada, igual você, acordava cedíssimo, chegava na TV 6 horas da manhã, 5h30, e voltava para casa cedo, antes do almoço. Almoçava, dava uma dormidinha e eu tinha uma meta. Eu falava, só levanto o bumbum do computador depois que eu escrever 3 ou 4 páginas. E fiz isso aí por 3 meses, 4 meses. Daí você pensa, uma pessoa disciplinada, de segunda a sábado, escrevendo 3 ou 4 páginas, vamos ver, 20 dias por mês, vezes 4, 5 meses, vai dar 100 e poucas páginas. O livro tem 196. Fiz isso aí por 6 meses, 8 meses por aí. Mas com disciplina. Com disciplina. Sentava e escrevia. Claro, depois você vai depurar, né? Muita coisa é ruim, muita coisa não vale, muita coisa desvia o foco. Então existe um macro planejamento, mais ou menos a história que eu quero contar. Quero contar a história de um jornalista, que ele é um cara sério, com o tempo ele começa a se encantar pela promessa de lucro fácil, de dinheiro, contando histórias mais espetaculosas, né? Ah, mas tem aquela história do Robinson Crusoe, ela que eu quero colocar no meio. Pô, como é que eu faço isso aí? Então um capítulo fala de tal coisa, outro capítulo fala de outra coisa, eu vou misturando até que um entra no outro, tal, né? Então eu tinha um planejamento macro e uma disciplina diária. E aí saiu um livro. Não e muda muito no curso, no processo, né? Você teve um processo há 10 anos atrás, mas você teve um período aí também de refinamento daquilo que foi produzido, né? Teve muita mudança? Você mudou muito o caminho que você tomou na história? Roberta, se eu puder, no momento que o livro estiver entrando na rotativa, na gráfica, tirar o original dali e mudar um pouquinho do texto, eu mudo. Eu sou incansável para mexer no texto, então eu sempre brinco assim, né? Às vezes eu dou algumas oficinas literárias, né? Não muito, mas às vezes sim, eu falo assim, livro que a gente publica é o livro que a gente desiste dele. Então uma hora eu desisto, né? Mas eu trabalho muito, então esse livro ele foi trabalhado, retrabalhado, roda então, não é assim? Vai que eu larguei disso aí, né? E chegou um ponto que eu não aguentei mais, falei, bom, agora tem que rodar. Veja, ele ganhou um prêmio há 2 anos, é um prêmio bem legal, assim, né? Da Secretaria de Estado da Cultura, prêmio Outras Palavras. Aí minha esposa, Celina, falou assim, agora você vai parar de mexer nele, né? Eu falei, não. Mesmo depois de premiado, você ainda mexeu? Mesmo depois de premiado, ainda mexi. Que legal. É legal saber do processo, é uma coisa que eu fico curiosa e eu imagino que os ouvintes também. Esse eu até ia falar desse prêmio, né? Outras palavras da Superintendência de Cultura do Paraná. Eu vi você dando uma entrevista, acho que foi para a Rádio CBN, falando, eu recebi o prêmio, é bom receber um prêmio, mas o que eu quero é que o livro seja lido, né? É esse o sentimento agora? O lançamento foi na sexta-feira e agora foi para o mundo. Como é que você se sente nessa etapa? Olha, já é o meu 6º livro, né? E o feedback ele vem às vezes na semana seguinte, raro, e às vezes vem muitos anos depois. Então, até hoje eu sou convidado para falar, por exemplo, sobre o meu primeiro livro, que foi O Circo e a Cidade, Histórias da Família Queirolo em Curitiba, que é uma das principais famílias circenses do Brasil e a principal do Paraná. Virou uma peça de teatro, né? E você veja, né, o livro. O livro você lança, as pessoas compram, vão ler no tempo delas, né? O teatro, que daí a gente adaptou para o teatro, virou O Casamento da Filha do Palhaço, 15 anos depois, né? Então, eu lancei o livro em 2006, O Circo e a Cidade, e em 2019 eu adaptei e virou uma ópera rock, né, com a direção da Laura Haddad, um grande elenco. Foi eleito o melhor espetáculo do ano pelo Prêmio Gralha Azul, que é o Oscar curitibano do Teatro Paranaense, né?
Eu vou aproveitar que você citou esse livro, Luiz, e pedir, porque a gente tem ouvintes em Curitiba que conhecem a história dos irmãos Queirolo, mas temos ouvintes em outros estados, temos ouvintes no interior do Paraná que podem não saber quem são. Opa. Só rapidamente lembrar ou contar para essas pessoas quem são os irmãos Queirolo. Uma família importantíssima para o circo, para a televisão, para o teatro paranaense, né? Eles são originalmente uruguaios, né? Tem 150 anos de história aí no circo, e contando, porque ainda estão atuando. E eles tiveram uma carreira assim brilhante lá no século retrasado, século passado, né? Trabalharam em grandes circos do mundo, em grandes casas de espetáculo, no Japão, na França, Estados Unidos, Itália, né? E num certo momento, essa turma assim que era de grandes artistas intelectuais e pensadores da arte, eles se estabeleceram em Curitiba. Isso era muito louco, assim, eu falei, poxa, como é que esse pessoal tão viajado, tão importante, se estabelece numa capital que não era a Curitiba de hoje, né? Era uma Curitiba prosaica, recém-província, tudo isso, né? Isso me interessou e em 2006, assim, eu ganhei um prêmio, né? Ganhei uma bolsa, vamos dizer assim, para ficar um bom tempo pesquisando eles, e fiquei pesquisando, tive acesso a jornal, a arquivos públicos, arquivos particulares, fotos, e aí saiu um livro, né? Contando a história deles, assim, mas sem dúvida, assim, é a principal família circense do Paraná, ainda hoje, e uma das principais do Brasil. Legal. Uma outra curiosidade com relação à sua carreira nessa área literária, e que desde aproveito para você falar um pouquinho também sobre o mercado editorial. Você mergulhou de cabeça mesmo, tem uma editora hoje, está trabalhando muito com projetos relacionados à literatura, né? O que foi a virada da chave e qual é a avaliação que você faz desse caminho escolhido, sendo que a gente ouve o tempo inteiro de quem está nesse mercado a dificuldade de se escrever, de se publicar e de se comercializar, distribuir livros, não apenas didáticos, mas principalmente literatura no Brasil. Qual que é a tua impressão com relação a isso? Bom, vou falar de um ponto de vista muito particular, que é como trabalhador e criador de uma empresa chamada Prosa Nova. A Prosa Nova é uma EduCultTech. Ela trabalha com educação e cultura, sempre com base em tecnologia. Todos os nossos projetos, tanto de educação ou de cultura, têm um pezinho na tecnologia. Então a gente é também uma editora, mas a gente trabalha muito na área educacional, né, desenvolvendo cursos para outras empresas, assessoria educacional, atendendo o governo, prefeituras, né, e como produtora cultural também, com uma série de atividades aí que a gente desenvolve e realiza, principalmente com escolas e sempre muito perto da literatura. Pois bem, dentro de todo esse bolo que a gente criou aí na Prosa Nova, a gente é também uma editora, né? Temos poucos livros publicados ainda, o portfólio está crescendo pouco a pouco, né? Mas uma coisa que trava muito o crescimento de uma pequena editora como a nossa é a questão da distribuição. A distribuição no Brasil continental como o nosso é muito complicada, custa caro, correio é caro, frete é caro. Mandar um livro lá para Manaus, o livro quase que triplica de preço só pelo frete, né? Papel é caro. Só que eu tenho uma impressão, eu estou olhando assim, não a curto prazo, a médio e longo, que isso está mudando. Porque todo livro hoje é digital. E a gente está, pouco a pouco, todo livro é digital por quê? Porque ele nasce digital e lá na ponta você escolhe se ele vai ser impresso ou não, né? Então não existe mais o processo analógico, é tudo digital. E já tem empresas que estão facilitando muito essa questão da distribuição, que o livro nem é impresso. Ele fica no marketplace e quando a pessoa clica lá para comprar, eles imprimem só para aquela pessoa. Por demanda, Por né? demanda, o que era muito caro antigamente, né? Esse livro aqui eu imprimi poucos exemplares, ele está sendo vendido, daqui a pouco eu imprime mais e pronto. Mas quando eu comecei a publicar, tinha que imprimir muito para valer a pena. E daí ficava aquele estoque gigantesco de livros. Você fica com o ativo parado e as pessoas não sabem que o livro é perecível. O papel entorta, ele mofa, então tem uma questão amarela, é muito complicado. Mas eu estou olhando um cenário melhor, né? No lugar onde você armazena, acontecem incidentes, né? Então, enchente. Uma infiltração, Isso. enchente. Quantas vezes a gente já ouviu falar, né, de acervos inteiros que foram perdidos em enchentes, né? E depósito em bibliotecas. Então, tem isso também. Está sujeito a esse tipo de incidente, né? A gente sempre faz doação da Prosa Nova para bibliotecas e prefeituras. E esses tempos, agora, poucos meses, eu fui fazer uma entrega pessoalmente de um outro lote de livros. Eu perguntei, aquele lote anterior lá, como é que tá? Ih, rapaz, perdemos tudo. Deu enchente aqui. É isso, acontece. Bom, são 7h51. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta para fechar essa conversa aqui com o Luiz Andrioli. Fiquem aí.
São 7h52. Um bom dia para a Fabrícia, que está nos acompanhando na transmissão pelo Facebook da Rádio T. Também a Shirley e o Pedro Tomás estão desejando bom dia aqui no chat. Também temos ouvintes acompanhando pelo YouTube, mandando as participações. E pelo WhatsApp, o Lorival de Guarapuava, desejando melhoras para o Marcelo. O Gladson está com a gente também no Face. O Juarez participa também. Obrigada pelas participações. Eu sempre vou registrando na medida do possível. Antes do intervalo, eu estava fazendo a conversa aqui com o Luiz Andreoli, que a gente conclui agora nesse último bloco, falando sobre mercado editorial, sobre as mudanças com relação, né, hoje, à distribuição de livros, a possibilidade dessa impressão sob demanda. Agora, em relação, Luiz, à questão do gosto pela leitura, de como o brasileiro se comporta com relação ao livro de papel e a pandemia, o impacto da pandemia. Que avaliação que você faz disso? Porque eu tenho a minha impressão, né? E a gente sempre conversa aqui com o Marcelo, que gosta muito também de livros, tem uma biblioteca gigante, tem o hábito da leitura, que a pandemia parece que ela, de alguma maneira, ela reaqueceu esse mercado no sentido de que as pessoas voltaram a ter esse ritual de, em algum momento do dia, parar, pegar o livro, ir para fora de casa, ler, porque ficaram mais tempo em casa, né? Em casa, lá, os meninos, graças a Deus, retomaram esse hábito. Como é que você sentiu, como estando nesse mercado, a pandemia e o gosto pela leitura no Brasil? Olha, claro que a pandemia é o marco, né? O século XXI, os historiadores estão falando, começa a partir desse advento, né? Horroroso. Claro que isso impacta o nosso consumo cultural. Pelos dados que eu tenho lido, do mercado editorial principalmente, cresceu o número de leitores, principalmente dos livros de empreendedorismo e negócio. Porque também teve um impacto no emprego das pessoas, né? As pessoas perderam o emprego ou ficaram com medo de perder, ou tiveram que se reinventar, ou que se digitalizar. E aí, claro que a literatura técnica de empreendedorismo, de negócios, de autoconhecimento, tudo isso aí ganha um reforço, né? Em relação ao consumo digital, ainda, pelo que eu tenho lido, não foi possível medir ainda com uma acurácia boa o suficiente. Mas, por feeling, que a gente tem percebido, as pessoas aprenderam a lidar com o digital de uma maneira mais legal. Aí eu falo do mercado educacional, que é onde a Prosa Nova atende também, né? Há 2 ou 3 anos eu já milito na área do ensino à distância faz tempo, eu acho que é uma boa possibilidade de aprendizado e num custo muito mais barato, né? Então eu tenho trabalhado com isso aí, mas com dificuldade, né? Anteriormente à pandemia. Na pandemia, parece que as dificuldades desapareceram quase que em sua totalidade. As pessoas passaram a entender que sim, o ensino mediado pela tecnologia, pelas telas, pelo celular, pelo computador, é possível e pode ser bom, se bem feito. Então eu acho que como na parte de consumo, de cultura e de conteúdo educacional ficou mais fácil, né, fazer pela internet, as pessoas passaram a entender, né, eu acho que isso aí vai contaminar. Tiveram, né, que se adaptar, tiveram que entender como fazer de outra maneira, né? Hoje em dia você nem precisa convencer uma pessoa que uma reunião de trabalho pode ser feita online. Né, Difícil é convencer todo mundo a se reunir pessoalmente hoje em dia, né? Quando fala, eu falei com minha esposa hoje, eu falei, eu falei ontem, eu vou acordar cedo para ir dar uma entrevista na rádio. Ela falou assim, mas você vai pessoalmente lá? Eu falei, sim, eu vou pessoalmente como faziam os antigos fenícios. Como na Mesopotâmia, né? Exatamente. É bem isso mesmo, né? Hoje, assim, quase tudo se resolve pela internet, inclusive a parte de educação. Mas lógico que não é a mesma coisa, não né? É... Lógico que não é a mesma coisa. E eu acho que também vai vir uma demanda reprimida aí, e acho que, em parte, talvez, até o gosto por pegar um livro, folhear, seja um pouco disso, sair um pouco da tela. Porque a gente fica tempo demais na frente da tela, é cansativo. Não só tô falando de nós, adultos, né, mas para o público infantil também mesmo que eles já nasçam mexendo em tecnologia, eles também cansam de ficar na frente da tela o dia inteiro, né? Então, assim, volta a ter valor também, de alguma maneira, e acho que a pandemia trouxe muito isso, porque a gente exagerou na dose de tecnologia, o gosto por pegar um livro e ler um livro só no papel ali, sem nenhuma interferência, sem o WhatsApp piscando, sem coisa alguma. Né? Offline total. Offline, né? Total. Para quem se interessou pelo livro, pelas suas outras obras, como é que encontra, como é que compra, como é que acha você? É muito simples, eu sou encontrado, o Dalton Trevisan, que não dá entrevista, né, foi meu tema de mestrado, e eu publiquei um livro sobre ele, O Silêncio do Vampiro. Daí, pô, Dalton, você não dá entrevista, sempre tem essa coisa, né? Hoje em dia ele tá bem mais recluso, até pela idade, né? Daí ele fala assim, como que vocês não me encontram? Eu tô em cada esquina de Curitiba. E tá, né? Dalton Trevisan é muito presente em Curitiba, né? Eu não sou assim, eu sou muito presente online, né?
Então, para me encontrar é bem fácil. É luisandrioli.com.br, meu site de escritor, onde estão todos os meus livros e tal, né? E da empresa, né? prosanova.com.br, que já existe desde 2014. Começou como uma editora, uma produtora cultural, e agora a gente avançou para a parte educacional também, né? Então, quem precisar aí de serviços na área de educação, de cultura, estamos à disposição e é ali que me encontra. Nas redes sociais é Prosa Nova Educult, @prosanova-educult. E para comprar o Notícia de um Naufrágio, pode ser por esse canal também? Mesma coisa, Prosa Nova Educult, redes sociais, ou prosanova.com.br, tem o e-commerce e tudo certinho. Dá para comprar a versão digital, a versão impressa, chega rapidinho, né? No tempo dos correios, mas chega. Legal, vou mostrar mais uma vez aqui a capa para os ouvintes. Para quem não anotou, pode mandar para a gente mensagem no WhatsApp, que a gente encaminha link para facilitar, então às vezes não pega o endereço digital, mas está aí. Muito obrigada, Luiz, por você vir até aqui para compartilhar com a gente. Sexta-feira foi o lançamento na Biblioteca Pública, né? Aí dá tempo rapidamente, como é que foi lá? Olha, muita gente, eu acho que tem essa demanda reprimida por abraços e carinhos, até acho que abracei demais, né? Hoje estou de máscara aqui para preservar a equipe, porque, né? A gente nunca sabe, mas foi muito bom, muitos amigos que eu não via há muito tempo, deu assim, olha, perto de 100 pessoas, foi um belíssimo evento, muito legal. Que delícia, muito bom. Muito obrigada, boa semana para você e sucesso aí. Obrigado, Roberta, obrigado para a rádio e Marcelo, melhoras, tá? Tô usando a sua pantufa aqui. Bom lembrar, né? São 7h59 e assim a gente termina o TNews de hoje. Lembrando que o programa, assim como todos os episódios, ficam disponíveis na nossa playlist lá no YouTube. Se inscreva no canal, tem Alma T, tem Conta e as entrevistas também na playlist específica com as conversas que a gente tem aqui no estúdio. Aos ouvintes, um bom início de semana. Obrigado pela companhia. Amanhã às 6:50 estarei de volta. Até lá.